Olá, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 28 de Provérbios. Nós estamos aí nessa jornada de 31 dias no livro de Provérbios. Estamos então nos aproximando cada vez mais aí do fim. Já caminhamos aí uma longa jornada, né, de estudos capítulo a capítulo desse livro que tem trazido tanta sabedoria para as nossas vidas. E hoje, nesse capítulo, nós vamos falar sobre os ditos de sabedoria em antíteses, né? Ou seja, aqueles pensamentos que se opõem entre o outro, né? Assim como já é a linguagem poética aqui de Provérbios, eles se opõem um ou outros pensamentos, geralmente aí na mesma frase. Então, antes de iniciarmos, como de costume, vamos pedir para o Senhor revelar sua palavra aos nossos corações, ministrar as nossas vidas. Então aí onde você estiver, se puder, feche os seus olhos, me acompanhe em oração nesse momento. Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus, que a tua palavra seja revelada aos nossos olhos, aos nossos corações, e que ela gere vida em nós, que possamos frutificar, Pai, tudo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por esses dias onde estamos buscando mais por sabedoria que vem do alto. Ministra a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. Capítulo 28, verso 1 diz assim: o ímpio foge mesmo que ninguém o persiga. Olha que curioso. Mas as pessoas honestas são valentes como um leão, né? O ímpio, aquela pessoa que vive uma vida de impiedade, né? Muitas vezes maldade, perversidade, longe do Senhor, não atento aos seus mandamentos, ele pensa, né, no seu interior e tem atitudes como se sempre estivesse sendo perseguido. Mesmo que ninguém o persiga, ele sempre vê maldade, porque o seu coração já é mau, o seu coração já vê maldade, então sempre vê maldade para com ele também. Mas as pessoas honestas, elas caminham, elas são valentes, né, como um leão. Verso 2. Quando o país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas um líder sábio consegue manter a ordem, né? Nós temos visto hoje no contexto geral, né, das nações, dos países, algumas revoltas, como também nós já vimos ao longo da história, né? Mas é comum ver muitos líderes, muitas pessoas, na verdade, que quererem se levantar, que chamam-se de chefes, né? Aquelas pessoas que, por politicamente quererem se manifestar, muitas vezes vão se colocando na frente. Entretanto, a pessoa, o líder sábio, é o que vai conseguir manter a ordem. Independente da forma, da onde venha, a sabedoria faz toda a diferença no quesito liderança, né? Ainda mais que está num país, numa nação. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito e acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta, né? De novo falando de liderança, né? Um pobre tanto no seu conhecimento, né? Um pobre na sua ligação, vamos dizer assim, com o Senhor, né? Um pobre de espírito. Ele vai oprimir aquelas pessoas que também não conhecem. Pobre financeiramente também, no conceito de conquistas, né? Ele não vai se colocar no lugar do pobre e acaba como um furacão em uma plantação, destruindo toda uma nação. Os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei repreendem, né? Abandonar a lei é desertar, sair, né? Conhecer ou ter conhecimento da lei, mas não querer segui-la. Aqui é a questão realmente ligada às leis do Senhor, à vontade do Senhor. Aquelas pessoas que abandonam, ela vai louvar o quê? Vai louvar as atitudes do ímpio, das pessoas que provocam essa maldade, né? Levam essa maldade. Entretanto, as pessoas que observam a lei, elas vão repreender o ímpio, porque ela olha o ímpio e fala: não está certo, não é correto, não é bom que se proceda assim. Verso 5. As pessoas más não entendem o sentido do direito, mas os que buscam o Senhor o compreendem perfeitamente, né? Aqui o verso 5 ele complementa o 4, fala nessa questão das leis, de direito, de entender o que é certo, né? Conseguir discernir, né, o que é certo do errado. Então as pessoas mas elas não entendem esse sentido, né? Elas querem sempre achar brechas nas leis, né? Brechas para poder exercer. Agora, quem sabe, busca, né, a sabedoria do Senhor, compreende perfeitamente e anda debaixo da lei. É melhor o pobre que se mantém íntegro
do que atitudes perversas, ainda que seja rico. Então, por isso, muito claro isso, né? Observe, diante do Senhor, as grandes conquistas, elas estão correlacionadas ao interior do ser humano, elas estão correlacionadas às intenções do coração, não às conquistas materiais aqui nessa terra ou expressões materiais que alguém venha a exercer, né? Construir grandes coisas, se o coração não está conectado com o Senhor. As atitudes dessa pessoa não edificam, né? 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha seus pais. Mais um versículo que nós já estudamos bastante aqui, ele faz bastante referência, né, e concordância com outros versículos dos demais capítulos de Provérbios, a questão de honrar os pais, né, também de companhias, dizer com quem anda que é revelado quem és, né, guardar as leis e também honrar, né, o que você tem recebido como lei, como conhecimento. Quem aumenta seus bens por meio de juros abusivos, ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. Olha que lindo, né? Esse versículo, que interessante. Aquela pessoa que abusa, né? Que é exagerado, né? Ajunta riquezas com juros. Ela está juntando essas riquezas e ela nem sabe que um dado momento vai ser tirado das suas mãos e vai ser colocado nas mãos de alguém que vai agir com bondade para quem necessita, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle, né, inclusive do que passa pela mão dos ímpios ou das pessoas más. Deus é bom e Ele controla todas as coisas. 9. O que desvia o seu ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua oração se torna abominável, né? O Senhor abomina a oração daquelas pessoas que se desviam a ouvir a sua lei. Esse versículo diz isso. Veja a importância de conhecermos a verdade, conhecermos a sua lei, para que as nossas orações sejam ouvidas, né? Para que as nossas orações não só sejam ouvidas, mas elas sejam realizadas com base na sua lei, com base na sua palavra, né? A autoridade, quando você ora segundo a palavra, porque você está orando segundo o que está declarado, não segundo as suas intenções, as suas vontades, né? Se orar, Deus, a sua palavra diz isso. E está aqui na sua palavra. Nessa hora a ação de Deus, ela opera, o favor de Deus começa a operar, porque é com base na palavra de Deus, não com base nas intenções do coração humano. Então, por isso, não devemos desviar os nossos ouvidos, né? E devemos sim ouvir, né? Aprender com a lei de Deus para que a gente desfrute, né, do melhor dele para as nossas vidas. Quem engana um homem honesto e induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. O engano, a mentira, todas essas atitudes nós já estudamos, não vêm, né, da natureza de Deus, vem da natureza do diabo, do inimigo. Entretanto, quem é justo, quem age com justiça, né, com piedade, com amor, será grandemente recompensado. O rico, arrogante, é poderoso aos seus próprios olhos, mas o pobre é que é inteligente e o conhece muito bem, né? Então, novamente fazendo referência, né, a uma humildade, vamos dizer assim, né, de coração. Né? O rico, ele pode ter as coisas, conquistar as coisas, mas ser arrogante. Ele é poderoso somente aos seus próprios olhos, até onde o seu braço alcança, mas o Senhor, ele transpassa, né? Quando o pobre ou a pessoa menos favorecida é capacitada de inteligência, de sabedoria, e ele começa a conhecer muito além, né, do que uma pessoa rica, porém arrogante. Quando os justos, olha que interessante esse verso 12, quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder. Né? Nós já falamos também aqui como nós vemos nesse momento nações passando, né, por dificuldades devido a lideranças, né, lideranças que oprimem, que acabam ali colocando uma carga, né, sobre o povo. E quando uma pessoa justa está tendo vitória, triunfando, há grande alegria, grande glórias. Mas quando os ímpios, essas pessoas más, elas tomam poder, elas começam a exercer, né, a sua autoridade de forma ímpia sobre o povo ele busca um lugar para se esconder, né? Interessante que aqui nós podemos
né, correlacionar esse local de refúgio, local de esconderijo, a própria presença do Senhor. Deus, como eu já disse, está no controle de todas as coisas, nada foge da sua soberania, então o próprio Deus, ele busca atrair a atenção do seu povo, dos seus filhos para ele. Então muitas vezes as situações são permitidas a acontecerem para que o povo se volte ao Senhor. Ao longo da história nós vemos, né, o Senhor liberando, vamos dizer assim, né, algumas situações acontecerem para que o povo se voltasse a Deus. 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona recebe toda a compaixão de Deus. Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá em desgraça. Né? Esses dois versículos aqui são também princípios básicos aí, né, de uma fé em Deus, de caminhada, porque traz a questão do arrependimento, traz a questão da confissão, né? Aquele que confessa suas falhas, aquele que se arrepende, aquele que deixa as suas falhas, né? Ele recebe do Senhor, né, a compaixão, recebe o amor do Senhor. E a pessoa que vive dessa forma, então, ela é feliz no quê? No temor do Senhor. É princípios básicos, porque pais devem educar seus filhos, né, que mais vale a verdade ser trazida do que esconder, porque esses traços eles começam a ser definidos desde a mais, né, pequena infância de uma criança que mente para os pais porque quebrou um brinquedo ou porque aconteceu algo que é insignificante, vamos dizer assim, para uma pessoa adulta, mas para aquela criança é algo muito sério. E eu vi recentemente de uma mãe falando assim: eduquei meus filhos dessa forma, como que se eles falassem sempre a verdade, né, o castigo ele seria diferente, ou a disciplina seria diferente do que descobrir depois que eles usaram da mentira ou não me falaram a verdade, então aí seria mais difícil, né, de serem tratados essa situação, eles iriam ser disciplinados de forma mais severa. Então, com isso, ela conta, né, que os seus filhos cresceram sempre trazendo a verdade, sempre, né, falando a verdade, confessando, e com isso seu caráter foram sendo transformados, né? Eles foram abandonando coisas que numa conversa, na comunicação, foram sendo aí instruídos, né? Então é muito interessante, recebe a compaixão de Deus. Então pais também ajam dessa forma com os seus filhos, né? Valorizem a verdade quando ela é dita, quando ela é instruída, para que você abandone os erros, né? Para que os filhos abandonem, né, a forma errada de agir. Verso 15 então diz assim: leão rugindo e urso feroz é o ímpio governando um povo enfraquecido. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões, mas aquele que detesta a desonestidade governará por muito tempo, né? Então, governos, né, que estão sobre povos, quando ele é honesto, quando ele odeia, né, atitudes desonestas, o povo ele é abençoado, o povo desfruta disso. Então esses governos eles permanecem, esses governos eles continuam. Por isso nós devemos orar sempre, né, por líderes, por nações, por países, pelo nosso país, pelas nossas cidades, para que quem esteja governando sejam pessoas justas, sejam pessoas que são tementes a Deus, sejam pessoas que, como diz aqui, se revoltam, né, detestam a desonestidade, se revoltam contra a impunidade, né, contra processos ilícitos, para que todo o povo, né, toda uma nação, uma cidade, enfim, sejam abençoados. 17. Um homem culpado de assassinato fugirá até a sepultura, que ninguém o proteja, né? Esse provérbio aqui, ele faz referência porque desde os mais, né, primórdios do ser humano aí, os homicídios, os assassinatos, eles são considerados aí uma lei que realmente o Senhor abomina, né? Um crime que desagrada o Senhor. E a lei, então, eram punidos, né, inclusive com a morte, e ninguém deveria aí se intervir, né, ou que ninguém o proteja, né. Então a questão de homicídio, aquela pessoa que comete um assassinato, ele fugirá até a sepultura e ninguém fará nada, né? Então, como é séria essa questão da vida, né? Para o Senhor é muito preciosa uma vida, então não está diante do homem o poder e a autoridade de tirar a vida, somente do Senhor.
Quem procura caminhar de maneira honesta viverá seguro, mas quem procede com perversidade subitamente encontrará a desgraça. Tá vendo essa palavra aqui, subitamente, né? Ela vem de repente, e a pessoa que pratica a perversidade, mais cedo ou mais tarde ela vai ser tomada pela própria maldade. Quem cultiva sua terra sacia-se do pão. Quem persegue ilusões se fartará de miséria. Olha que interessante, né? Cultivar a terra é guardar aquilo que o Senhor tem nos dado, cuidar do território que o Senhor tem nos confiado. Cultivar também tem a ver com produzir, com lavrar, com semear, com esperar as estações, com regar, né? São todas as atribuições aí, inclusive, que nós vemos desde a criação, né? Quando Deus falou, Adão, né? Cultiva, né? Vamos precisar lavrar agora. Então, há aí instruções de guardar aquilo que o Senhor nos dá. Quem acredita em ilusões, vamos de novo aqui fazer uma referência com um Gênesis desde a criação, né? O homem, né? Adão e Eva, eles foram iludidos pela serpente, né? E acabará em miséria, né? Será prejudicado por acreditar em ilusões. Por isso que o conhecimento da verdade liberta. Quando você conhece o que o Senhor tem preparado para a sua vida, você consegue cultivar e guardar bem a terra que Ele tem te dado. Então, não acreditar em ilusões dos nossos próprios corações ou das ilusões que o próprio mundo acaba oferecendo. Verso 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Lealdade, né, vai receber as bênçãos do Senhor. Qual é a chave aqui? Confiar, ser fiel a Deus. Confiar que Ele é provedor, né? Ele vai dar todos os recursos no sentido de, em tempo certo, as coisas acontecerão, né? O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa, essa questão de pressa também tem a ver com ir além do tempo que se estava determinado, além, né, do passo que é para ser dado. Então, aqui nos faz essa referência, né, de aguardar no Senhor, buscar a sua sabedoria, continuar fiel e leal a Ele, para que o Senhor, né, derrame as suas bênçãos, né? 21. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro, né? Em relação a subornos, também é uma prática que desagrada o Senhor. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. É o verso que complementa muito 20, né? 20 e 21 também. 23. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que bajula com palavras vãs. Repreender e repreender com sabedoria vai achar favor dessa pessoa ao quem você ajudou, né? Colocou ali as palavras de sabedoria, repreendeu. Essa pessoa vai retribuir porque ela vai ser beneficiada com essas palavras de sabedoria. Entretanto, bajular, mesmo vendo erro, mesmo vendo necessidade de corrigir e disciplinar, né, com palavras de sabedoria, bajular, uma hora vai ter problemas, né, vai ter consequências negativas, né, por não ser dita a verdade. Quem rouba do seu pai e sua mãe e alega isso não é errado, é comparsa do destruidor. Destruidor aqui ele faz referência ao inimigo mesmo, ao diabo, ao mal, porque essa pessoa acredita que não faz mal roubar, né, dos pais, né, ou prejudicar. Então, quem rouba de seu pai e mãe e diz isso não é errado, é comparsa, né? Enganar, né? Todo tipo de atitude que desonrem, né, os pais. Nós vemos quanto a palavra diz aí de como é necessário a honra aos pais. 25. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo, né? Então nós vemos aqui prosperidade e paz e proteção contra o perigo para a pessoa que
confia no Senhor, né? O verso 25 diz assim: quem confia no Senhor vai prosperar e vai ter paz. Né? Quem confia apenas em si mesmo, ou a pessoa gananciosa, ela é insensata. Ela não caminha, né, com os caminhos da sabedoria. Porém, quem caminha com sabedoria, ela está livre dos perigos, né, dessa vida. Livre porque nada vai lhe acontecer de mal? Não, isso não significa que o mal não vai vir, o mal continua existindo. Significa que a pessoa sabe, ela vai ter discernimento, entendimento de como agir na hora do perigo, né? Isso é sabedoria. 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde os seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições, né? A bênção no dar. Quando nós damos, nós somos abençoados. Quando nós tocamos os necessitados, é como o próprio Senhor Jesus disse, né? Vocês estão fazendo como que a mim. Então, nossos olhos não podem estar fechados ao necessitado. Quando nós vemos alguém passando por necessidade, nós, como cristãos, devemos ajudar, devemos tocar e abençoar. E o verso 28 diz assim: quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem, né? Os justos começam a governar quando as pessoas perversas que estavam no poder caem. E aí o próprio Deus levanta aí as pessoas justas para governar o seu povo, para que o seu povo viva em paz, viva em prosperidade, né? Tá certo? Então aqui nós encerramos os 28 versículos aí do capítulo 28 e destaca aí qual foi o verso ou a parte que mais o Senhor ministrou, aquilo que hoje foi preparado para ti, e além de destacar, medita nessa palavra, né? Sabe quando essa palavra ela está dentro de ti, sabe como é que você percebe? Quando você começa a transbordar dela. Ela está na sua mente, está no seu coração, está na sua boca. Quando você consegue, nesse transbordar, alcançar outras pessoas, alcançar outras vidas. E aí a sabedoria está fluindo de ti, né? Mas primeiro nós precisamos passar por esse processo. É como uma torneirinha, né? Quando ela jorra água, ela vai passar pela torneira, ela vai ficar alguma aguinha ali dentro. Então, nós precisamos ser assim, como essa torneira que transborda de sabedoria. Então, que você seja assim. E por isso eu quero orar pela sua vida agora. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que a sabedoria que estamos adquirindo e que é liberada como uma fonte inesgotável, que vem da Tua Palavra, Pai, que sejamos assim também, possamos transbordar dessa sabedoria, que primeiro nossos corações sejam ministrados e dessa forma a gente também libere e transforme outras vidas e que mais pessoas venham a querer e desejar estar em Ti e adquirir essa sabedoria que vem do alto. Pai, mais uma vez eu Te agradeço pelo dia de hoje e pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e nós vamos nos preparando aí para os últimos 3 capítulos do livro de Provérbios. Separa um tempo para você orar, buscar a direção do Senhor e amanhã nós nos vemos no estudo do capítulo 29. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.